Olá! Mais uma vez aqui na primeira maratona de arquitetura. Gente, é sempre um imenso prazer estar aqui com vocês e também aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Celso Costa Filho, esse arquiteto que vai ter muita coisa bacana para passar para a gente, para conversar conosco. Vai ser fantástica essa live, pode ter certeza. E enquanto o pessoal vai entrando e o Celso chega também, vamos falando um pouquinho da maratona de arquitetura, né? Então, para quem não está seguindo ainda a maratona, não esqueça de seguir maratona.de.arquitetura. Gente, é muito bacana. Todos os dias nós temos posts novos, trabalhos dos colegas que passam aqui pela maratona, trabalhos de outros arquitetos e designers e paisagistas e engenheiros brasileiros e também internacionais, né? Eu faço sempre, eu garimpo aí umas coisas bacanas e coloco aqui nesse Instagram, que é Maratona de Arquitetura, certo? O Celso já entrou aí, vamos chamá-lo, deixa eu ver, só um minuto, cadê? Aqui. O pai dele esteve aqui na Maratona de Arquitetura, deu um show e hoje nós estamos recebendo aí o Celcinho, que é arquiteto. Beleza, Celcinho? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, muito bem-vindo. Quero agradecer imensamente a sua presença, por você ter aceitado esse convite, por estar aqui na nossa primeira maratona de arquitetura. Né? Seu pai já esteve aqui, que para a gente foi uma honra. Agora, você, essa família de arquitetos, né? Então, assim, eu fiquei passado quando seu pai falou que tinha 20 arquitetos na família. Falei, pois é muita gente. Um caos só para a família, né? A gente não sabe se é falta de criatividade ou muita criatividade, mas é o segmento da família, natural. Pois é. Meus irmãos, né? O André, o Eduardo, meu pai. Seus tios, né? A gente sempre está envolvido com a arquitetura. Meus tios, primos. Muito rico isso tudo. É uma família bem extensa aí. Celcinho, legal. Então, no primeiro momento, eu peço que você se apresente, né, para as pessoas ficarem sabendo sobre quem é o Celcinho, com o que você trabalha. Eu posso te chamar de Celcinho mesmo? Claro, sempre. Eu percebi que os amigos chamam você de Celcinho, né? A maioria é Celcinho, bastante mesmo. Diferenciado. Meu pai é arquiteto, né? Meu pai é arquiteto, eu levo o nome dele, né? Celso Costa, eu sou o Celso Costa Filho. Então, eu sou mais conhecido como Celcinho, né? Sou de uma família de muitos arquitetos, meus irmãos, meu pai, como eu falei. E me formei no ano de 2000 com arquitetura. Aí, na minha formatura, meu pai fez um pedido para que eu seguisse na arquitetura social, fazer arquitetura para quem precisa, né? Para que tivesse um porquê de eu fazer aquilo. Que lindo. E nesse momento, né, recém-formado, eu recebi uma proposta para trabalhar para uma ONG, uma OCIP, e construir bairros populares. Aí eu falei, bom, é o que meu pai pediu, é o que eu vou fazer. Que bacana. Aí eu fiz um bairro, regime de mutirão em Campo Grande, fui muito bem aceito na empresa, e a empresa me levou para São Paulo. E lá eu fiz mais 8 bairros populares, em regime de mutirão. Né? Depois desse período eu saí, muito intenso o trabalho, né? Eu resolvi mudar um pouco de caminho, comecei a trabalhar para grandes empresas em São Paulo. Né? A que eu mais trabalhei foi a Telefônica 15, desenvolvendo projeto, tocando obra. Eu sempre fui de obra. Né? Eu sempre tive a vontade de criar e ver pronto. Né? Eu não conseguia apenas fazer o desenho. Certo. Então, me encaixei nessa empresa por um período,
Aí, em 2008, eu tive um sério problema de saúde, eu tive diverticulite, fiz 3 cirurgias de emergência, minha vida deu uma mudada assim drástica. De repente, eu me vi numa cama de hospital, mexendo, tirando o prego do prego, mexendo só o olho. E eu falei, cara, o que, que eu fiz até agora? Rapaz. Qual foi a minha história até agora? Isso fez com que eu levantasse algumas bandeiras, algumas questões. Uma delas seria fazer arquitetura por algum motivo, né, que tivesse algum motivo de eu estar fazendo arquitetura. Foi quando eu saí um pouco da social, daquela coisa de casa popular, e fui trabalhar, fui atrás de um sistema construtivo que fosse sustentável, que fosse ecológico, que valesse a pena fazer, que deixasse, né, um legado aí. Foi quando eu comecei a fazer muitas pesquisas e descobri o container. Bacana. Eu tenho desde 2013, né, em cima desse tema. Quando eu comecei a fazer, não existia no Brasil, né, existia assim, um ou outro tinha feito uma casa, mas fazia de metálica, fazia de tijolo, fazia de container, fazia de adobe. Sei. Ainda não tinha nada específico. Foi quando eu fui para esse tema específico, né? E aí eu comecei a trabalhar com container em 2013, 2014, em Bonito, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que clama por sustentabilidade, né? Por meio ambiente. E lá me despertou isso, né? Eu fui morar numa casa lá em Bonito, ficava em cima de um morrinho. Assim, era um morro, né? E desse morro a gente via a cidade. E lá eu aprendi a respeitar a natureza de uma forma que eu achava que eu respeitava. Né? Porque quando eu cheguei em Bonito, parecia corozinho, bichinho, eu matava, até chegar onde eu me acalmar e falar, peraí, eu tô chegando agora, né? Vamos entender isso tudo. Aí tem o horário da formiga cortadeira, tem o horário do sapinho. Nosso sapinho chamava sapo guma, era um sapinho sistemático no horário. Chegava em casa às 6 da tarde, ficava debaixo de um pezinho de uma primavera, e a gente chamava ele de sapo guma. Né? O meu cachorro era um cabrito. Né? De manhã acordava, dava comida para arara. Né? Tinha o horário da formiga cortadeira. Um dia eu fui trabalhar uma cobra atrás da minha mesa, e eu liguei para um amigo biólogo, cara, tem uma cobra aqui, como é que eu mato, não sei o quê, como é que ela é? Ele falou, ela é verde, um verde escuro, assim, assado. Ele falou, Celcinho, essa cobra mata a cobra, deixa ela aí. Aí eu já comecei a trabalhar com uma cobra atrás de mim, entendeu? Aí eu comecei a ver o seguinte, que a gente não tem direito algum de pensar num projeto sem antes pensar nele inserido nesse local que ele vai ficar, né? Sem pensar no seu entorno, sem pensar na natureza. Né? Você saber que um dos dados que eu passo, assim, tem vários dados negativos na construção civil, um deles é o lixo, né? 30% do lixo produzido no planeta Terra é da construção civil. Pois é. Esse é um tema que me deixa muito chateado. Um outro banal, aparentemente banal, fachada de vidro, mata 3 trilhões de passarinhos por ano no mundo. Nossa. Eu comecei a coletar essas informações e comecei a estudar isso, né? E aí cheguei no container, não tinha nada no Brasil ainda, aí fui morar em Guarujá, para ficar do lado do Porto de Santos, para entender quem vende, quem compra, por que vende, por que compra, como faz, como solda, quais são vantagens, as desvantagens. E aí eu consegui começar a engatinhar nesse tema, que é o da sustentabilidade, né, da arquitetura sem desperdício. Né? A gente faz uma casa aí de 100 metros quadrados, gera entulho de uma lata de 18 litros de tinta, essa geração de entulho de uma casa container. Consumo de água é zero. Eu não posso dizer zero, zero, porque eu lavo o container quando chega no pátio. Essa lavagem dá o quê? Dá 30 litros de água, certo. Não usamos mais água, e assim por diante. Então, eu descobri dentro dessa amplitude, né, que é a arquitetura, algo que me agradasse e me desse esse legado, né, que me desse essa bandeira para eu carregar. E estou aqui hoje. Bacana demais. Quando você me mandou,
o nosso, no nosso panfletinho digital, eu botei lá, né? Arquitetura sustentável, arquitetura responsável, né? Que é o seu lema, Sim, né? Arquitetura responsável, né? E exato. é interessante, Celcinho, e eu achei muito bacana. Agradeço novamente por você ter aceitado falar sobre esse tema aqui Eu que na primeira agradeço. Maratona de Arquitetura, porque é muito Aham. relevante e é muito desconhecido ainda, até mesmo por nós profissionais do ramo, entendeu? Pelos Sim, arquitetos, pelos sim. engenheiros, enfim, por todas as áreas, né, que se relacionam aí com a arquitetura, né? E, Infelizmente, infelizmente. pois é. E você tem trabalhado, Celcinho, mais com casas, os pedidos são mais casas, ou também tem parte comercial? Como que funciona isso? Depois eu quero perguntar algumas É, coisas mais técnicas, tá? beleza. Bom, realmente não é muito difundido ainda, infelizmente, né? Eu não gostaria de ser taxado ou ter um tema como esse de ser de arquitetura sustentável e responsável. Eu queria que todos da profissão tivessem isso, né? Fossem o primeiro traço de um projeto tenha como base e bagagem a sustentabilidade. É você entrar num terreno, não fazer movimento de terra, não fazer aterro, não retirar terra, jamais tirar árvore, né? Fazer uma arquitetura é, pedindo licença para chegar no terreno, acho que essa é a base nossa, e trabalhar por exemplo, container é um produto que viraria um belo do entulho, né? Malcolm McLean foi quem inventou o container, mas por questão de comércio, de mercado, né? Globalização, mas não pensou no descarte, né? E passou a ser um grande problema. Então, o container ele é um coroamento que ele faz para esse tipo de bandeira, né? Ele é a cereja do bolo da sustentabilidade falando de obra, né? Esse é o legado que a gente tem, né? E pedidos assim, e aí você entra num mercado que não é técnico ainda, é muito novo, embrionário, né? Eu dou vários cursos sobre o tema, e cada curso, cada turma nova tem uma novidade na apostila, tem algo que foi lançado, que foi testado, que evoluiu, né? Então é um tema assim embrionário, e o mercado é muito amplo, porque você vai atender uma demanda que procura rapidez, você vai atender uma demanda que tem trauma de obra convencional, que passou por alguma coisa ruim nesse sistema construtivo convencional, que é muito amplo. E tem o cara da bandeira, o cara da sustentabilidade, que ele quer você porque ele quer fazer parte. E aí você vê, além de casas, lojas, comércios, restaurantes, você tem uma gama de produtos para a área rural, né, depósito de fazenda, escritório. Você tem um crescimento gradativo, que você atende um cliente hoje com um container com quarto, banheiro, cozinha e sala. Daqui a um ano você leva um espaço gourmet, depois você leva outra suíte, né? Entendi. Você leva uma biblioteca, você vai crescendo gradativamente conforme a sua vida muda, né? Ou você faz para um casal recém-casado, daqui a pouco vem dois filhos, faz duas suítes, né? Então, tem essa vantagem do crescimento gradativo. Mas a busca hoje, que eu sinto, é mais pela rapidez, né? Porque para mim já satisfaz, porque assim, por mais que o cliente não tenha essa noção do que ele está fazendo comprando uma casa sustentável, a gente tem. Então a gente sabe que a nossa proposta está dando certo, né? Uma coisa que eu costumo dizer é assim: você pegar um médico, esse médico jogar o lixo de plástico no lixo de plástico, jogar o lixo orgânico no lixo orgânico é o que ele pode fazer pelo planeta. E nós não, né? Nossa profissão é efetivamente a grande responsável por essa mudança. Pelo menos para começar a ter essa mudança, a arquitetura ela faz parte disso, né?
Então, é um tema assim, que é gratificante por conta disso. É gratificante por conta de você ter um porquê de estar fazendo e desse oceano azul que tem pela frente. Né? Hoje a gente tem muito poucas pessoas técnicas nesse tema. Né? O container ele é bastante técnico, né? Requer conhecimento técnico, mas uma vez adquirido, você vai atuar no mercado e um mercado amplo. Né? A gente tem pedido, para você ter uma ideia, Caio, muito no Nordeste, por exemplo, e a gente não tem quem indicar. Não tem quem indicar para fazer. Às vezes é cliente com casa de 8 containers, quase 300 metros de casa, entendeu? Quer dizer, é um bom trabalho, e a gente não tem quem indicar. Então, essa é a luta principal. Qualificar colegas para que eles consigam estar no campo com a gente. A gente não vê como concorrente, muito pelo contrário, porque o mercado é muito grande. Né? É muito grande. Uma vez eu tive uma reunião no Banco do Brasil, em São Paulo. Eles me mostraram uma planilha de créditos para construção civil e a lista que eles tinham, 1% dessa lista que na reunião falaram que seria meu, eram 900 casas por ano. Eu não faço 900 casas por ano. Eu não atendo esse mercado. Eu vivo além, porque hoje eu tenho fazer quase 3 motivo de vida. Então, assim, não dá. Não dá para atender. Assim, não é visto quem chega, não é visto como um rival. Pelo contrário. Agora, essa pessoa é abraçada por quê? Porque o sistema construtivo, quando é feito corretamente, é um bom sistema construtivo. Quando é feito com erro construtivo, aí o cara começa a falar mal do sistema construtivo. O container não é bom, porque eu entrei em um, é quente, entra água, é pequeno. Né? E você tem várias situações de desenvolver um belo de um projeto de arquitetura com container, mesclar né? com... Pode ser bem feita ou mal feita, né? Exato. E por ser tão embrionário o nosso sistema construtivo, se faz necessário começar certo, fazer certo. Então essa é a nossa luta principal hoje. Deixa eu te fazer, tem um monte de pergunta aqui. Não sei se o pessoal já está fazendo aqui também. Não, estão falando que estão gostando do assunto, estão aplaudindo. Bacana. Celcinho, deixa eu ver. Tá. Por exemplo, você falou aí de uma casa de 8 containers, né? Às vezes 2, às vezes 3, certo. Às vezes 1. Essa conexão, é fácil fazer quando ela já está pronta? É como reformar uma casa? Como que acontece? E depois eu quero perguntar alguma acoplagem, né? Também, tá? Tá. A acoplagem do container é fácil, né? A gente projeta já pensando em como vai ser acoplado no terreno final, mas qual que é a vantagem? Ele vai para um pátio de usinagem, a gente monta a volumetria que vai ser a casa e trabalha ela já pré-montada no pátio. Certo. Né? Quando eu tiro ela, ponho na carreta e levo para o terreno, eu vou recolocar como eu já estava acostumado lá no pátio. Então, às vezes, eu mato muito erro lá, ajusto muita coisa lá, e quando eu embarco, o embarque já é mais rápido. Né? A acoplagem do container requer uma vedação em cima, embaixo, laterais, mas é uma coisa tranquila, simples, e é tranquilo. Né? Você embarca, é milimétrico, na verdade, chega a ser assustador, porque o container é milimétrico. O container tem 12.192 por 2.438. Tá? Por 2.895 de altura. Então, quando você vai fazer um corte de passagem de elétrica, por exemplo, eu tenho que conectar a elétrica num container e no outro. Né? Aquele furo que eu faço, naquela big peça, quando você vai montar aquele negócio se encaixa, parece que foi feito para ele. Né? Porque é a vantagem de trabalhar. O comprimento deles também é padronizado? Perfeito, ele é perfeito. É uma peça perfeita, de ângulo, de 90. O piso é uma mesa de bilhar. Então, você vai colocar, por exemplo, piso laminado, piso vinílico, piso cerâmico, manter o piso original do container.
você já tem uma peça que te ajuda, perfeita, sabe? Certo. Então, assim, tem muitas vantagens a gente falar de usinar um container. Celcinho, e a parte E- e- termoacústica? Como que acontece? Porque tem gente que reclama que eu vou entrar naquele container, vai ser muito quente e tal. A gente sabe que existe aí essa possibilidade desse trabalho. Você pode falar um pouquinho da parte termoacústica? Sim, sem dúvida. Beleza. Esse é o campeão de perguntas É, e é o que mais me desafiou lá atrás. O maior medo que eu tive foi justamente quanto ao calor. Um container chega a 70, 75 graus debaixo do sol. Tá? Então, o que você tem que fazer? É que loucura, hein? um estudo de conforto ambiental, tá? Estudo de conforto ambiental intenso. Eu pensava apenas lá atrás, eu só pensava no interno. Então, eu falava, bom, a chapa chega a 70, eu vou pôr uma manta que bloqueie esse 70, e você tem manta térmica no mercado que bloqueia 1.000 graus de temperatura. 1.000 graus. Então, 70 não é lá essas coisas. Uhum. Né? Então, você tem um tratamento de mantas, aí você vai trabalhar. Eu costumo dizer que a casa container tem derme e epiderme. Então, Certo. assim, tem fachada. Eu tenho fachada com parede de 14, eu tenho fachada com parede de 3 centímetros. Eu Entendi. tenho fachada com parede de 20. E assim você trabalha esse conforto térmico de acordo com as mantas. Existe uma tinta térmica que já anula 10 graus a temperatura. Então, se tiver 60, vai para 50. Eu ponho uma manta que bloqueia 100. A manta térmica que tem no forno da sua casa, no forno do fogão da sua casa, é uma jaqueta térmica que bloqueia 200 graus. Certo. Você entendeu? Então, você tem mantas aí no mercado que são várias. Tem algumas mantas hoje que tem um belo marketing, mas não tem eficiência. E tem mantas que estão sendo descobertas. Uma das coisas que eu falei que alterou do curso passado para esse próximo, que vai ser agora em julho, é manta térmica. Aumentou uma manta no mercado. Bacana. Então, Mais uma possibilidade. fora isso, eu penso também no externo hoje. Depois de 3, 4 anos de empresa, eu pensei imaginei o seguinte, imaginei uma casa com o calor anulado pelas mantas, mas lá fora 70. Então você imagina você chamar o teu amigo por a mão na lata de 70 graus, né? Vai queimar a tua mão. E aí comecei a desenvolver o tratamento térmico externo, com paisagismo técnico, com detalhamento de fachada, com brises, com pergolados, Sei. posicionamento. Importante, né? Porque de repente você tem Então, uma assim, criança, a criança encosta naquilo e dá uma exato, queimadura de segundo grau, exato, né? exato. E eu senti isso em obra. Quando eu encostei na casa, falei, puta, colocava a mão dentro, estava bom, mas fora não estava. Então, Certo. é um trabalho bacana, interno e externo, de conforto ambiental, posicionamento. Né? No meu site tem uma casa que chama Casa Rural 3. É uma Sei. casa branquinha, com uns brisezinhos de madeira. O sol está na lateral dela, então o sol bate nessa madeira, essa madeira projeta sombra na lata. Certo. Tá? E do lado dessa casa tem um jatobá. Nossa, Tem que um jatobá muito grande, que ele projeta uma sombra de mais de 20 metros no sol da tarde, que é o pior sol. Então essa casa foi colocada ali por conta disso. certo. Então a gente trabalha sempre assim, cada caso é um caso, cada terreno é um terreno, mas é igual o piloto voar pensando no paraquedas. Né? É a gente projetar pensando no calor. Você falou Mas sobre a... isso é... Desculpa. Desculpa, pode finalizar. Pode falar. É, Isso é fundamental para você ter sucesso na casa com tempo. Mas não é empecilho de mexer. entendi. Então, assim, você falou das espessuras, né, que varia bastante. Porque, na verdade, Sim. internamente, nós temos um espaço limitado de largura do container, né? Você lembra de cabeça, mais ou menos, quanto que Sim. dá? A Dá largura? 2,23 por 12. 2,20. É. Só que eu acoplo o container.
Eu acoplei, eu fico com 4,40. Ah, entendi. Né? Eu consigo acoplar, eu consigo cortar a chapa lateral, pegar na chapa lateral, cortar a chapa e estender para fora essa parte, colocar uma cama de repente, fazer um quarto em um container. É que a Eu minha corto a chapa e pergunta, afasto a chapa. é que a minha pergunta ia ser justamente sobre isso, porque se você tem uma parede muito larga, você come o espaço, né? Então, qual que seria a alternativa? Sim, São várias mantas que você pode usar é, e, por exemplo, pode ter uma eficiência muito grande com uma parede de 6 centímetros, por exemplo. sim, claro. Certo, Fachada sul, por exemplo, ela pode ser toda de vidro, certo. com uma película anti-colisão, que é uma películazinha que o passarinho vê um monte de malha no vidro. Ele não vê o vidro translúcido como a gente vê. Ah, É uma entendi. manta específica para isso. Você sabe que isso, eu venho pensando sobre isso, porque eu gosto muito de usar vidro nas obras, né? E realmente, às Sem vezes, inclinar o vidro, já muda, inclina né? o vidro 8% já resolve. Aham. Já resolve. Então, assim, e quanto a. Antes da gente falar do curso, eu vou deixar o curso mais para frente, sobre o código de obras, por exemplo, de uma cidade. Como que você vai colocar esse container? Que são as leis, as normas? Diferencia muito de uma cidade para outra? Enfim, como que acontece isso? Quando eu comecei a trabalhar, eu tive o mercado de São Paulo muito forte. Então a gente atendeu muita cidade em São Paulo, Cotia, Atibaia, São Paulo, e várias cidades. E aí Sorocaba, então, por exemplo, fui aprovar em Sorocaba, a mulher falou: "Ah, você tem cadastro, você mora na cidade?" Eu falei: "Não." Eu falei: "Então não precisa de nada." Né? Fui aprovar em Atibaia, Atibaia foi uma luta. Mas depois eu peguei o jeito. Aprovar cada container, você coloca na tua RT como estrutura metálica, que é, de fato, né? Entendi. Uma casa de estrutura metálica. E você faz a aprovação, porque o mais importante, desculpa, o mais importante é você entender a importância dessa bandeira. De você fazer. Ninguém senta na tua mesa e te pede uma casa com tratamento do esgoto. Ah, eu quero uma casa que trata o esgoto. Não, ele quer a casa que a sala de jantar é igual àquela da novela das 9. Ele não tá nem pensando em sustentabilidade. Então, o mais importante de tudo é você fazer o inalcançável para que mais uma seja feita. Certo. Esteja mais uma pronta. Essa é a luta. Então, para aprovar um projeto, hoje, a gente conseguiu, tem várias cidades com alvará imediato, várias não, mas algumas já tem. Campo Grande implementou também. Então está mais fácil de aprovar, mas se algum profissional sentir dificuldade, é aprovação com estrutura metálica. Entendi. Beleza. E também o procedimento no CAL é a mesma coisa? Você faz RT e tal? Mesma coisa. Mesma coisa. RT. A forma de você criar a casa também é igual. Né? Entendi. Porque o container, às vezes, em algumas pessoas, parece que o cara acha que vai ser feito por robô. Uma coisa maravilhosa vai nascer por uma impressora. Não é. Você precisa pensar no projeto, fazer o briefing, Com ver certeza. lei de uso do solo, ver quanto que ele tem para investir, né? Ver qual é o estilo que ele gosta, porque o container não pode ser um estilo amarrado em um estilo. Né? Você consegue fazer industrial, fazer contemporâneo, fazer campestre, Eu sou muito colonial, você fã, eu consegue. acho maravilhoso o seu trabalho. Então, assim, ele não é o estilo, ele é um sistema construtivo. Então, você tem que criar, você não pode, Entra não deve mais, pular eu acho que etapas. entraria mais como um estilo de vida, né? Você ter uma casa Exatamente. É um estilo de vida, exatamente. certa. É uma bandeira, por aí que entra a arquitetura responsável. O que Certo. quer dizer isso? Que o nosso 0 a 0, antes do nosso início de qualquer pensamento em projeto, é que seja sustentável. Né? E o container entra com muita
responsabilidade nesse tema, porque ele é uma peça de reuso, ele é a logística reversa pura, ele é o pai da logística reversa, que é o reuso, né? E ele entra para incorporar essa bandeira, né? Para a gente ter realmente como base da arquitetura, independentemente do seu estilo, do que você curte mexer, né, dentro desse mundo que é a arquitetura, que a sustentabilidade seja a base, o 0 a 0. Ela não entra nem como opção. Certo. Que ela não entre como opção. Né, que seja, de fato, assim, é isso que tem que ser. Sabe? Isso aqui é fato. Agora, se vai ser verde, azul, amarela, de madeira, de container, de metal, é outra história, é outra pegada, né? Então, passa a ser uma bandeira. Bacana demais. Um estilo de vida, como você disse. Celcinho, falando em estilo de vida, rapaz, eu já tinha um monte de perguntas, e cada hora eu escrevo mais aqui. Sinal que o papo tá bom. O teto verde no container, como que funciona? Você já fez algum container com teto verde? Como que é isso? Enfim, só você é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu fiz um caso, teve um caso engraçado. Eu fiz um container para uma comunidade que vive aqui no interior do estado, ufólogos, né? Então, assim, eles têm várias casas nesse local. Aí eu fiz uma em container e o teto verde, e a gente colocou mescla com argila expandida. Certo. Que também é térmica, né? Uhum. E aí se passaram aí uns 7 dias, ligou o cliente e falou: Celso, tá acabando a argila expandida. Eu falei: mas como assim? Falei: a arara tá levando, tinha um monte de arara, tem um monte de arara, tava levando a argila embora. Então mudar. Mas quando a gente fala de teto verde container, na verdade, quando não é container, que você tem todo aquele aparato para dar infiltração, para não encharcar laje. Né? O container, para ser container, ele tem que ser estanque. Igual o isqueiro tem que ter gás. Ele não vai ter gás no isqueiro, senão não é isqueiro. Não. Ele tem um tratamento de pintura para a água do mar. Eu sei. Que é a água mais dura do mundo. É a pior água. Né? Quando eu fui morar em Guarujá, o abridor de lata da gaveta da cozinha enferrujava. Imagina o container que está no mar. Né? A maresia. Então, quanto a isso, não tem. Menos container. O container tem uma pintura especial para isso, né? A pintura que o container tem é específica para isso. Até é uma pintura com metais pesados. Então, a gente não recomenda remover essa tinta. Tá? A gente faz uma lanternagem quando o container chega no pátio, para tirar um pouco de maresia, que a maresia vai ter pelo container que a gente compra. Tem várias qualificações de compra de container. Tá? Então, é um mundo bem, um mundo bem assertivo, bem gostoso de trabalhar, porque é bem honesto. Uma pergunta, Celcinho. Sobre Vamos falar do comparativo. Desculpa, um comparativo do investimento de uma obra tradicional para um comparativo de investimento. Uma obra convencional. Você investir 100 mil reais nela, você vai ter 60 mil de produto no máximo. Contando com tapume, barraco de obra, contando com desperdício de material, forma de madeira, escora de laje. Então, de 100 mil, 60 mil vira produto. Em container, 100 mil, 80 mil vira produto. Entendi. A gente não trabalha com BDI. Despesas e imprevistos são muito baixos em container. Porque existe um roteiro. Na verdade, o que muda, eu acho que deve ser igual médico de posto de saúde, que entra só muda o nome, a idade e a roupa, né? Mas o roteiro de trabalho, de análise que você tem que fazer, de trabalho que você tem que executar no container, é semelhante a um do outro. Né? Se eu for fazer um depósito de sal para o gado e uma casa de alto luxo, o início é muito parecido. Né? O roteiro de trabalho é muito, muito semelhante.
E aí o desperdício diminui muito. Então, você aumenta em quê? Em produto. Né? Outra coisa é a questão da estrutura da fundação para um container. Existem aí, no máximo, 3 modelos de fundação para você preparar container. E na construção convencional são várias formas de trabalho. E é uma etapa de impacto financeiro, né? Certo. Quando você vai fazer fundação. E container você já ganha isso vai transformar numa luminária melhor, numa janela melhor, num piso melhor. Então, a vantagem de trabalhar com ele é nesse sentido. E outra coisa importante, porque quando a gente fala de metro quadrado, é um pouco fora, né, da realidade de cada trabalho. Mas quando você começa a pensar em container como peça e não como em metro quadrado, então, um container tem 30 metros quadrados, container de 12 metros. Certo. Só que se eu pego 2 containers e coloco em cima de 3 traves de gol, 3 metros de altura, a barriga dele está me dando a laje aqui de baixo. Certo? Você já comprou ele já é teu. Se eu erguer ele do chão 3 metros, ele está me dando a laje do térreo. Entendi. Essa sala do térreo vai ser muito mais barata de fazer. Então, quando você consegue explorar o container como... Exato. Aí você viaja, você vai longe. Então, quando você mais puder explorar a peça, mais competitivo ele fica. Na verdade, mais ele vence na competitividade. Porque ele supera vão, né, vão livre. Ele tem a fundação muito leve, ele é leve em si, e ele é muito bruto. Né? O container viaja em 10 andares, em alto mar, em movimento, cada um com 30 toneladas de carga. O térreo está com 270 toneladas na cabeça, em movimento, e assoviando, feliz da vida. Isso é ele. Certo. Quando ele vem para a gente, ele vai de 30 mil quilos, ele vai para 8 mil quilos no máximo. No máximo do máximo. Certo. Não vai ser empilhado em 10 vezes. Né? Então, assim, é um ser, é um ogro que você pegou para criar. Sabe? É um ex-ogro, que não é mais ogro. Que ele vai viver na aposentadoria. Levinho. Por exemplo, eu ia te perguntar, você já falou aí, a gente está numa conexão boa. Por exemplo, eu já vi trailer, né, voar. Né? Quer dizer, eu não vi. Eu fui lá e constatei no camping da minha cidade que tinham voado 2 trailers, mas a 50 metros, coisa assim, né? Agora, o container ele já tem um peso maior, né? E como que é a fixação deles? Existe essa preocupação toda, né? Existe. A gente tem um modelo de fundação que o container é soldado nela. Tá? E você ainda trabalha, por exemplo, com o peso de caixa d'água, né? Essa volumetria que você trabalha no container, ele firma. Ele dá até medo, às vezes. Eu fiz uma que eu criei um balanço livre de 5,5 metros. Eu vi a solda e eu fiquei com medo de andar nele. Mas, assim, ele não mexia, ele estava intacto. Mas ele é tão bruto que ele brinca com a gente nesse sentido, né? De aceitar vãos livres. Ele vai empilhado. Tá no nosso site como Greenco. Greenco, é uma loja. E ele faz isso com muita facilidade. Na arquitetura convencional, você ia ter que ter calculista, você ia ter que pensar muito nesse travamento de estrutura para criar um vão que para ele não é nada. Né? Deixa eu te falar. Tem várias vantagens para a gente. Você falou uma coisa curiosa também. A instalação, por exemplo, de água. Né, para a gente ter uma caixa d'água, aonde que ficaria? Quais as opções que eu teria para colocar uma caixa d'água num container? Em cima, você pode ter o barrilete de estrutura metálica e criar uma volumetria interessante lá em cima. E essa carga, esse peso da caixa vai até ajudar. De repente, você tem casa de 2 andares, o segundo você joga no balanço, põe o peso da água aqui,
me ajudando a segurar esse avanço. Tem um container da Puma, uma loja da Puma que mostra muito bem isso. Mas muitas das vezes eu faço caixa fora da casa. Eu faço com poste, né? E a caixa d'água. Entendi. Na parte. Nossa, eu tô viajando aqui, porque eu imagino que aqui na maratona, né, nós temos arquitetos, paisagistas, designers, engenheiros e, Uhum. e também, claro, todo o público, né? Clientes, possíveis clientes, Uhum. estudantes, enfim. Legal. Daí, Celso, eu vejo que é um prato cheio para um designer, né? O container. Sem A dúvida. parte interna, né? Sem dúvida. Tem um programa na History que é disso. Eles colocam 3 designers em containers de 6 metros, cada um faz do seu jeito, e sai coisas ali fantásticas. Existe um livro, Caio, Ah, que é o que eu andava debaixo do braço quando eu não tinha container para mostrar, mas eu tinha toda a teoria para falar, mas eu não tinha como mostrar para o cliente o que era um container, nem fazer ele entrar em um container. Eu tinha um livro que esse livro chama Atlas Container. olha que bacana. Ou é Vou até Container anotar Atlas. aqui, ó. Container Atlas. Atlas Container. Isso. É Isso. É uma americano? capa branca. Ele é muito bacana. Não entendi. É americano ou não? Isso. É americano. Mas tem obra no mundo inteiro. Entendi. Tem obra do mundo inteiro. E é uma enciclopédia, é uma referência para esse sistema construtivo que tira o medo do profissional que está começando. Sabe? O cara fala, puta, ele faz isso, eu vou fazer, eu vou pensar assim, assado, te dá asas aí para você criar. É um belo de um exemplar para Bacana. a gente. É uma grande aula. Agora, a gente ainda vai ter o bate-betoneira. Hoje vai ser bate-container. Vai, Celcinho, então, deixa eu ver o que eu ia. Tem tanta coisa para te perguntar, mas deixa eu ver. Já falei do conforto. Só estou conferindo aqui. Mas fica à vontade. antes da gente ir pro bate-betoneira, né? Eu vou falar um pensamento que eu costumo falar sempre um pensamento aqui dos nossos mestres, né? E você pode Uhum. relacionar com o teu nicho de trabalho, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Olha, do Le Corbusier, ele diz assim: o lar deve ser o tesouro da vida. Bem facinho essa, né? Na verdade, eu tenho, na minha mesa tem a foto do Le Corbusier olhando para mim. Olha, Tem uma fotinha com aquele óculos redondinho dele. O lar é o nosso porto seguro, né? O que a gente deixa para chorar, para rir, para planejar, para viver. É nele que se encontra tudo, né? No nosso silêncio. É muita responsabilidade a nossa profissão, né? muito. Desenvolver um. Às vezes eu falo assim, Desenvolver um né? espaço que a Que pessoa às vai vezes chega, estar, né? O tempo todo. às vezes chega uma pessoa no seu escritório e fala: olha, perdi meu pai, me sobrou aqui 150 mil de herança e eu quero fazer minha casa, né? Às vezes vem nessa, né? É muita responsabilidade, a gente trabalha com sonhos, a gente vende o que não existe, o Exato. que a gente vende não existe. Pronto, não tem nem o que falar. E a gente consegue dar preço, a Isso eu gente acho que é o mais consegue. fabuloso do arquiteto, porque É, nós vendemos uma ideia e a gente pronto. vende o que não É existe. isso que vale, né? É, Vale. exato. É a É ideia. mágico, né? E Tem aí, muita gente que e aí demora vem para essa entender carga pra que gente, não né? é o papel, não é o 3D, não é nada, porque isso é técnica.
É só você aprender, Isso você é faz. técnico. Agora, o mágico Isso, da arquitetura é a criação, né? É a tua, é a ideia que você exato. colocou ali. Muito legal isso. Você fazer parte daquilo, né? É bem. O meu pai, quando fazia hospitais, ele ficava assim: se eu fizer um corredor 1 metro mais largo do que precisa ser, quantas crianças vou deixar de pôr aqui dentro? Você, corredor hospital, você põe 30 metros de corredor, você fez 1 metro a mais, é 30 metros quadrados que você deixou de atender uma criança. E daí ele vai para a criança para ficar mais doído, sabe? E a Exato. arquitetura faz isso com a gente, né? A gente tem que Responsabilidade, né? O ser profissional, grato, né? né? Quando É, você diz é aqui bacana. arquitetura responsável, serve para todos os sentidos, né? Para o profissional da. Todos. Quando você dá um prazo para construir, quando você fala um preço para cobrar, né? Aonde você está levando isso, né? Se está sendo inserido nesse local com responsabilidade, é uma bandeira, né? Passa a valer a pena, na verdade. No meu caso, é o que eu falo. Hoje eu sei que vale a pena Bacana. fazer o que eu faço. Pelo menos é aquele beija-flor apagando incêndio, sabe? Mas já melhora. Com certeza. Daqui a pouco vem mais um, né? E vai juntando. E assim vem, exatamente. Ó, Mercado tem. tem uma amiga Mercado minha. existe. Gente, eu quero só fazer um parênteses aqui, agradecer todo mundo que está participando da live desde o começo. Eu estou tão envolvido aqui com o Celcinho que até esqueci de agradecer novamente. Quem está aqui com a gente hoje na primeira maratona de arquitetura é o Celso Costa Filho, né? E ele está falando aqui sobre arquitetura sustentável, arquitetura responsável, casa container, e um papo maravilhoso que a gente vai ter que voltar um outro dia para continuar. Celcinho, eu Com queria que certeza. você falasse um pouquinho. Você consegue falar do seu curso aí em 2, 3 minutos? Consigo. A ideia do curso foi justamente trazer pessoas para o lado de cá, né? Assim, nele está tudo que eu aprendi na alegria e na tristeza desse sistema construtivo tão escuro, né? Que é, né? No começo eu achava que ia ser muito fácil trabalhar com container, mas não é tão simples assim. É um sistema bastante técnico e eu tentei, já desde lá de trás, desde o primeiro curso, mostrar e o Evandro aqui que está com a gente online, ó, aprendendo mais um pouco, Evandro, eu que aprendo com você, a gente fazer colocar pessoas no mercado e tem mais, uma coisa muito importante, quando a gente se forma, né, quando você recebe o teu canudo lá de arquiteto, você está apto a atuar no mercado como arquiteto e ponto final. Exato. Né? O sistema construtivo sustentável, que vem para essa pegada da sustentabilidade, o meio ambiente não aguenta esperar você virar mestre, você virar doutor, você fazer pós, você fazer um monte de coisa dentro de uma sala de aula para começar a agir. Né? O sistema construtivo da sustentabilidade pede, ele clama para que você inicie imediatamente na arquitetura sustentável. Então, se você fizer um curso, você já é formado, já está apto a atuar no mercado da construção, por ser formado em todo o território nacional, entra nesse mundo com essa pegada, com esse olhar, que eu acho que aí não fica fútil, não vira estilozinho, né? Passa a ser uma bandeira, como você bem disse, uma forma de viver, um estilo de vida, né? Esse teu curso E o curso vem para isso. é de quanto tempo? Ele só presencial? Como que acontece? Agora, com a pandemia, a gente está fazendo ser online, né, segunda, quarta e sexta. Ainda não tem os horários definidos, mas vai bater com esse horário da nossa live de hoje, que é mais para o final do dia, comecinho da noite. Segunda, quarta e sexta, para fazer ao vivo e a gente bater papo como estamos fazendo aqui agora. Ficar mais próximo, não ficar uma coisa muito
programada de aula gravada e você assiste quando der. É uma coisa mais para criar esse relacionamento até comercial, porque o mercado está aí, está sedento e nós não temos pessoas técnicas no mercado. Entendi. Né? E eu levei, e uma das coisas que eu mostro no curso é justamente sobre você adquirir cultura sobre um tema específico dentro da arquitetura, né? Que esse tema te dê alegria, te dê algo bacana dentro do seu legado. E se essa bandeira for sustentabilidade, for mercado, for trabalhar, for ganhar dinheiro, é container. Hoje, é container. Né? Então, o curso mostra muito isso, mostra as pegadinhas, mostra vantagens, rapidez, como é que a gente faz para ser rápido, para entregar uma casa mais rápido possível, para não ficar dando muita volta, qual é o roteiro certinho de trabalho, como corta, como solda, como monta, né? Como faz a fundação, que tipo de fundação mais adequada para escolher, que tipo de container mais adequado para escolher. Assim, eu coloquei tudo que eu sofri para aprender sozinho. Bacana. E aprendi, às vezes, errando, e o erro custa caro, né? Certeza. Ou, às vezes, aprendi apostando e vendo que deu certo. Então, o curso está nessa pegada. Parabéns. Bem técnico, assim, sem firula, sabe? Para entrar, aprender e sair para trabalhar. Que bacana. Essa é olha aí, vamos... a nossa meta. Ok. Depois, como a gente vai ter aí lives, a primeira geralmente é para o profissional se apresentar, tal, né? A gente pode fazer uma mais pontuada, falando do teu curso, fazer claro, né? Claro. Dar um pouco mais para aqueles que se interessaram, né? Enfim. Celci, nosso tempo está esgotando e eu quero fazer o bate-betoneira com você. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Pode, claro. Eu morri de rir com meu pai com o bate-betoneira dele, viu? Pois é, ele é figura, especial. Né? Vamos lá. Figura. Uma cor. Verde. Uma forma. Uma forma orgânica. Um estilo. Industrial. Ok. Um cheiro. Um cheiro? Chuva. Eu achei que você fosse falar de solda. Não. Vamos lá. Não tenho saudade de solda. Um prato. Um prato? Eu vou defender a minha raça, que é arroz carreteiro. Beleza. Um ídolo. Um ídolo. Na arquitetura. Oscar Niemeyer. O ídolo que você quiser. Esse é o grande mestre. Ayrton Senna. Ok. Ayrton Senna. Uma frase. Faça tudo com amor, desde o apontar de um lápis a uma nave espacial. Olha que Celso Costa. Bacana. Do pai? Meu pai. Um lugar na casa. Um lugar na casa? Na sala. Um livro. Atlas Container. Ok. Eu até anotei. Um filme. Um filme, O Milagre da Cela 7, eu acho bacana. Bacana. Um medo. Não entendi. Um medo. Medo? O medo. Não me vem na cabeça agora esse mundo do jeito que está aí. Eu não sei se está me dando medo. Okay. Mas eu acho que é medo do que será. Então, uma alegria. Aí. Uma alegria? Meu filho. O alemãozinho. Figurinha, né? Um sonho.
um sonho. Meu sonho é fazer essa bandeira da sustentabilidade na arquitetura ficar imensa, sabe? Abranger aí o planeta como um todo imediatamente. Ok, muito bacana. Um hobby? Parapente, voo Parabéns. livre, Ah, que legal. parapente, Montanha, campo, praia ou cidade? praia, Casa ou apartamento? casa, Container. container, E uma palavra que te define, Celcinho? prático. Prático. Cara, Acho que é isso. amei a aula, amei esse Também, papo Caio. todo, seu carisma. Quero te agradecer imensamente Obrigado. por ter aceitado esse Eu que convite, agradeço. estar aqui. E queria te dar esse minutinho final para você fazer suas considerações finais. Legal. Primeiro eu quero agradecer esse convite. O seu projeto é um projeto muito bacana. Veio na hora certa, né? Mostrar para a gente. Tem pessoas que agora estão. E aí, quando que vai ser a próxima? Fala para mim, me mostra. Tem Que amigos legal. que gostam do tema de arquitetura no geral. O Evandro, que está aqui com a gente, é um. Me acompanha em todas as lives que eu faço, o Evandro está presente. Que bacana. A Ana também. A Ana fez o curso comigo, Aprenda a Projetar Container. E deixar assim, deixar para vocês essa mensagem, né, de que essa bandeira ela não tem dono, né, ela não tem território, ela é nossa, né, e que espero de coração mesmo ter muitos colegas comigo enfrentando tantas dificuldades de técnicas que o sistema ainda imprime para a gente, mas que enfrente a gente, o mercado, que a gente consiga povoar esse planeta aí com mais responsabilidade. Essa é a mensagem que eu deixo aqui na tua live. Obrigado. Muito obrigado, um prazer enorme. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vi o nome de tanta gente aqui. Tem uma amigona minha aí de Campo Grande, a Marta Soler, que ela trabalha muito essa coisa da sustentabilidade, enfim, né? Defesa do planeta. E a Legal. Marta está aí hoje. Muito bacana. Obrigado, Marta. Também está um arquiteto, o Hamilton, o Cândido de Oliveira, que eu O chamo Hamilton, de nosso. grande Hamilton, meu chefe. Agradeço imensamente, Mito, o Hamilton por ter indicado, né, essa família maravilhosa aí de arquitetos. Valeu? E manda um O abração Hamilton é um pro teu amigo pai. querido. Vai ser dado. E logo, logo nós vamos ter o Dudu aqui, teu irmão também, se Deus quiser. Legal. Bacana. Vai ser boa. Tá joia. Gente, se eu não falei o nome de alguém que estava aqui, às vezes a gente não vê, eu estava tão fixado aqui no assunto com o Celcinho, que foi demais. Adorei mesmo. Beleza? Obrigado. Obrigado, Celcinho. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Namastê. Fica com Deus. Até. Para você. Até.